Você que é investidor sabe como declarar os seus investimentos no imposto de renda em 2020? Esse vídeo é um passo a passo para declarar cada tipo de investimento pelo programa gerador da Receita Federal. Se você tem dúvidas sobre a declaração de investimentos, acompanhe aqui comigo. Se você tem dúvidas sobre outras coisas da declaração, outro tipo de rendimento, imóveis, bens, isso fica em um outro vídeo que a gente vai deixar linkado aqui em cima, que a gente já gravou no nosso YouTube, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu queria lembrar que todo mundo que entra em alguma das regras de obrigatoriedade tem que declarar todos os investimentos que fez ao longo de 2019. Mesmo que esses investimentos sejam isentos de imposto de renda. Vale lembrar que todo mundo que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 tem que declarar esse ano. E rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil também entram na obrigatoriedade da declaração. Antes de começar a declarar, você deve separar os documentos referentes aos investimentos que você fez em 2019. Um deles é o informe de rendimentos da corretora onde você tem conta. Você também vai precisar das DARFs e das notas de corretagem se você investe em renda variável. Então vamos lá? Eu vou começar com renda fixa, os investimentos que não são isentos de imposto de renda. Você vai precisar declarar cada investimento de renda fixa duas vezes. Primeiro, os rendimentos desse investimento e depois o investimento em si. Cada uma dessas coisas é feita numa ficha diferente. Primeiro aqui, os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. A renda fixa, ela sofre a tributação diretamente na fonte, então você coloca aqui já a tributação exclusiva definitiva, porque já foi tirado esse imposto de renda no momento que você resgatou esse investimento. Então você vem nessa ficha, clica em novo, coloca aqui o tipo de rendimento, rendimentos de aplicações financeiras, se o beneficiário é você mesmo ou um dependente. Em CNPJ da fonte pagadora, você coloca o CNPJ da corretora onde você fez esse investimento e não da instituição que emitiu, tá? Nome da fonte pagadora, mesma coisa. E o valor desse rendimento. Agora, para declarar o investimento em si, o título que você possui em carteira, você vem aqui em Bens e Direitos, clica em Novo, o código é 45, aplicações de renda fixa, CDB, RDB e outros. De novo, CNPJ. E em discriminação, você coloca a natureza desse título. Por exemplo, CDB do banco tal, com vencimento em tal dia. Aí aqui, em situação em 31 de dezembro de 2018, você coloca o valor que você tinha nesse CDB, por exemplo, no ano de 2018. Se você não tinha esse CDB em 2018, é só colocar 0 aqui. E aí, em situação em 31 de dezembro de 2019, você coloca o quanto você tinha no final do ano passado. Aqui, cada investimento deve ser declarado separadamente. Então, se você tem um CDB, títulos do Tesouro, uma LC, por exemplo, você vai declarando um por um. É só clicar de novo aqui em Novo. De novo, código 45, aplicações de renda fixa. CNPJ, discriminação, a mesma coisa para todos os títulos que você tiver. Aqueles investimentos em renda fixa que são isentos de imposto de renda, como as debêntures incentivadas, por exemplo, você declara aqui em rendimentos isentos e não tributáveis. Clique em Novo. Rendimentos de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio, enfim, tudo isso entra aqui na mesma aba. De novo, o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e o valor de cada título. Vamos passar então para a declaração de renda variável. Primeiro, vamos falar de ações. Assim como na renda fixa, você vai precisar declarar as ações que você possui em carteira e os rendimentos que você teve na venda de ações, se elas forem tributáveis ou não. Vamos começar declarando as ações que você possui em carteiras. Você vai em Bens e Direitos, o código para declarar ações é o 31, e aí você coloca os dados, né? O CNPJ da empresa que investiu, e na discriminação você coloca do que se trata, né? Ações da empresa tal, 100 ações da empresa tal, por exemplo, e o custo médio de aquisição dessas ações.
O custo de aquisição é composto pelo preço do ativo vezes a quantidade de cotas compradas, mais os custos da transação, como corretagem, emolumentos e custódia. Se você comprou aos poucos ações da mesma empresa, você deve calcular o custo médio de aquisição de todas elas. Situação em 31/12 de 2018 é o valor que você tinha em 2018. Se você não tinha papéis dessa empresa em 2018, pode colocar 0. E situação em 31 de dezembro de 2019 é o tanto de ações em valor que você tinha no final do ano passado. Mas se você vendeu ações com lucro abaixo de R$20.000, você teve rendimentos isentos. Nesse caso, você acessa a ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, seleciona o código 5 e declara as ações. Aqui está até escrito ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjuntos de bem da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até 20.000. A partir desse limite aí que a ação fica tributável, né? Que o ganho de capital com venda de ações fica tributável. Também é aqui em rendimentos isentos e não tributáveis que você declara os dividendos recebidos pelas ações que você investiu. Isso entra no código 9, lucros e dividendos recebidos. Aqui você coloca o tipo de beneficiário, né? Se foi você que recebeu esse dividendo ou se foi o seu dependente, o CNPJ da empresa que pagou esses dividendos, o nome e o valor. Já os juros sobre capital próprio devem ser incluídos aqui na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva /definitiva no código 10. Aqui, juros sobre capital próprio. Mesma coisa, CNPJ da fonte pagadora, o nome da empresa que pagou esse dividendo e o valor que você recebeu. Agora, um pouco mais complexa é a declaração dos rendimentos de vendas de ações que ultrapassem o lucro de R$20.000 por mês, que também entra junto com as operações de day trade ou ETFs de renda variável. Tudo isso aqui vai entrar aqui na ficha renda variável, operações comuns /day trade. Você tá vendo aqui, que você vai declarar mês a mês o que você recebeu ou o que você teve de prejuízo com a venda dessas ações. O seu lucro já deve ser colocado aqui descontando os custos operacionais, tá? E as perdas são indicadas com um sinal negativo na frente. Então aqui, ações, ouro, mercado de opções fora da bolsa, enfim, tudo isso entra aqui nessa ficha de rendas variáveis. Cada tipo de operação numa linha diferente. Também é aqui que você declara o imposto de renda retido na fonte, que é o chamado dedo duro, e o imposto pago em cada DARF. Porque se você investe em ações e vende com lucro acima de R$20.000, você precisa colocar tudo isso na DARF mês a mês. É outro programa que você baixa no site da Receita Federal e que você vai pagando o imposto conforme você vende com o lucro. Quando você chega em dezembro, você vê aqui no final as fichas imposto a pagar e imposto pago. Ele já calcula isso automaticamente para você, conforme você colocou ali mês a mês todos os seus ganhos. Falando em ETF, cujos ganhos você também inseriu na ficha de renda variável, da mesma forma que você fez com as ações, você também precisa declarar eles na ficha bens e direitos. Vamos voltar aqui. Bens e direitos. O ETF fica no código 74. O nosso próximo tópico são os fundos de investimento. Você também deve declará-los 2 vezes se você teve lucro, né? Se você resgatou valores, você vai precisar declarar 2 vezes. Na ficha Bens e Direitos, que é onde você declara os fundos dos quais você possui cotas, você vai chegar aqui, tem alguns códigos que entram em fundos de investimento, né? 72, por exemplo, fundos de longo prazo. 71 fundos de curto prazo, 74 fundos de ações, enfim, o código depende do tipo de fundo que você tem. Na discriminação, você coloca o tipo de fundo que você tem, né? O nome do fundo,
quantas cotas você tem. Nesse campo de discriminação, quanto mais informações você colocar, melhor. A sua chance de cair na malha fina é menor se você colocar as informações mais detalhadas. Como sempre, você coloca a sua situação no ano retrasado, a situação no ano passado e envia as informações aqui, clicando em OK. Agora falando no rendimento dos fundos. Se o seu fundo for de debêntures incentivadas, o rendimento deve ser declarado na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis com o código 26. Outros. CNPJ da fonte pagadora, nome e descrição. E aí você coloca fundo de debêntures incentivadas. O nome do fundo, etc. Já os demais fundos de investimento são tributados direto na fonte. Então eles entram em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva no código 6, rendimentos de aplicações financeiras. Tipo de beneficiário, CNPJ, a mesma coisa. Você tá vendo que é tudo bastante parecido, né? Por fim, os fundos imobiliários têm uma declaração um pouco diferente dos demais fundos de investimentos. Ela é mais parecida com a de ações. Para declarar a posse das cotas, você acessa Bens e Direitos de novo. E o código para fundos imobiliários é o 73, Fundo de Investimento Imobiliário. CNPJ da gestora e a discriminação. Coloca o código do fundo, né, o ticker, enfim, todas as informações que você tem. Situação no ano retrasado, quanto dinheiro você tinha, a situação no ano passado e envia as informações aqui, clicando em OK. Agora, para declarar os rendimentos de fundos imobiliários, você vai aqui em renda variável de novo e em operações com fundos de investimento imobiliário. Você vai ver aqui que você vai ter os meses de novo, né, para colocar o resultado líquido com as vendas de cotas dos fundos. Elas não são isentas de imposto de renda, então elas devem ser declaradas aqui e você também precisa ter pago DARF ao longo do ano, mês a mês, com os seus ganhos. Outra particularidade dos fundos imobiliários é que eles pagam dividendos isentos de imposto de renda. Então você vai aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis. O código para declarar os rendimentos dos fundos imobiliários é o 26, outros, não é dividendos, tá? Igual ações. E aí você coloca as informações dos dividendos recebidos pelo fundo imobiliário. Na descrição você coloca pagamento, oriundo de fundo imobiliário, enfim, uma descrição bem completa lá. Passando agora para os planos de previdência. Eles são declarados de formas distintas, tá? Se ele for PGBL, você declara de um jeito, se ele for VGBL, de outro. Os planos VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, são considerados investimentos. Então, eles devem ser declarados na ficha Bens e Direitos, no código 97, é um código só para ele, VGBL. CNPJ da seguradora, da instituição. Em discriminação, você coloca o nome da seguradora, o número da conta e os dados da apólice. O saldo desse fundo não deve ser informado na declaração de imposto de renda, tá? Já os planos PGBL devem ser declarados só quando você faz aplicações nesse plano ou resgates. As aplicações vão entrar na ficha de pagamentos efetuados e aí os códigos são 36 para previdência complementar normal, 37 para entidades de previdência fechada, tá? E os 38, o código 38 são para os FAPs, né? Aqueles fundos de aposentadoria que a empresa patrocina. Então você vai lá, coloca se é seu plano mesmo ou de um dependente, o CNPJ, o nome da entidade e o valor que você aplicou naquele fundo de investimento no ano passado. Agora, se você resgatou rendimentos desse plano de previdência PGBL, você vai declarar de formas diferentes se você optou pela tabela regressiva ou progressiva.
Para a tabela progressiva, você vai acessar a ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica. Aqui você insere os dados normalmente. Nome da fonte pagadora. E os rendimentos tributáveis. Já para a tabela regressiva, você vai acessar rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva e o código 6. Rendimentos de aplicações financeiras. Vale lembrar que as contribuições feitas para plano PGBL podem ser abatidas no cálculo do imposto até o limite de 12% da renda. As criptomoedas também devem constar na sua declaração do imposto de renda. Em bens e direitos, você deve selecionar o código 99, outros bens e direitos, e discriminar os ativos que você adquiriu pelo custo de aquisição. Então você não vai atualizar para o valor de mercado. Se você for comprando aos pouquinhos, uma leva de Bitcoin em um dia, outra em outro dia, por exemplo, você vai calcular a média desse custo de aquisição, da mesma forma que você fez com as ações. No final, a situação, quanto você tinha no ano retrasado e quanto você tinha no ano passado. Vale lembrar que os rendimentos com criptomoedas são isentos de imposto de renda se oriundos de venda de até R$35 mil no mês. Para esse caso, você deve declarar os valores em rendimentos isentos e não tributáveis no código 5. Agora, se a venda com criptomoedas passar de R$35 mil no mês, você deve declarar na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva / definitiva. Criptomoedas entram no código 12, outros. Por fim, os bens e investimentos no exterior também devem constar na declaração anual do imposto de renda. Se você, brasileiro, tiver fatia em empresa no exterior, você deve declarar em bens e direitos. Aí o código varia de acordo com o tipo da empresa. Vai ser o código 31 se a empresa for de uma sociedade anônima com capital dividido em ações. O código 32, cotas ou quinhões de capital, serve se for uma sociedade limitada com capital divididos em cotas. Se a empresa não entrar em nenhuma dessas duas categorias, 39, outras participações societárias. Aí você coloca o CNPJ da empresa e a discriminação. Nesse caso de empresa do exterior, você não precisa declarar os ganhos da empresa, só quando você receber dividendos na sua conta bancária no exterior. O dinheiro é tributado mesmo que ele não venha para o Brasil, tá? A conta bancária no exterior já é o suficiente para você precisar declarar e pagar o imposto. Agora, se você tiver um bem no exterior, uma casa, por exemplo, você também declara normalmente na ficha Bens e Direitos, coloca o código do bem que você tem, apartamento, por exemplo, e só muda aqui na localização país, qual que é o país onde você tem esse imóvel, por exemplo. Coloca a data de aquisição, o endereço, tudo bonitinho, a área total e o valor desse imóvel. Aplicações financeiras fora do país devem ser declaradas pelo valor investido, com a taxa de câmbio da data da aplicação. A variação cambial só é tributável na hora do resgate ou liquidação dessas aplicações financeiras. Por fim, os rendimentos provenientes de investimentos no exterior, como aluguel recebido, por exemplo, devem ser declarados mês a mês usando o Carnê Leão. É o mesmo programa que você usa para declarar aluguéis recebidos no Brasil, por exemplo. E com isso a gente encerra a nossa declaração de investimentos no Imposto de Renda 2020. Se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que o Infomoney tem uma parceria com especialistas tributários para ir tirando todas as suas dúvidas ao longo da declaração. Se você gostou, dá um like no nosso vídeo no YouTube e segue o canal. Até a próxima!